É com alegria agora que eu vou conversar com o escritor, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Rafael Maffei. Doutor Rafael, bom dia, tudo bem com você? Você está sem som, Rafael, ligue seu som aí. Som. Me ouve, Agora? me ouve Agora, estou ouvindo. E aí, Rafael, problema do tudo bem com você? tudo bem? Bom dia ao senhor e aos ouvintes. Aqui não tem senhor nem aqui nem lá, o senhor está no céu. Rafael, Tá bom. você é um jovem, rapaz, aí. Que bom, rapaz, conversar com gente jovem, preparada, que trabalha, que estuda, que pesquisa, que escreve. Eu queria, Rafael, que você conversasse com a gente, livremente, sobre esse seu livro. O livro chama-se Como Remover um Presidente. Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Como é que surgiu isso? E aí, com você, Rafael. Muito bem. Esse livro é produto de uma longa trajetória de pesquisa no tema do impeachment, que começou em 2015. Porque em 2015 começou aquela conversa sobre o impeachment da Dilma, e eu falei, bom, eu que sou professor de direito, não só eu, como todos os professores de direito, as pessoas vão começar a perguntar coisas para nós sobre o impeachment, e o impeachment não é muito rotina do trabalho de ninguém, né? Nem de advogado, nem de professor, nem de político. Então eu falei, deixa eu voltar aqui e estudar o que a gente tem sobre impeachment. E eu me dei conta que, embora nós tivéssemos o caso do Collor, que foi um caso pioneiro nessas ondas de impeachment da América Latina após a redemocratização, né, no final da década de 80, a gente não tinha muita literatura sobre impeachment, nem no direito, nem na ciência política, na história. Tem um grande livro de um professor de sociologia, o Brasílio Salum Júnior, sobre o impeachment do Collor, mas não tinha muita coisa. E isso me chamou a atenção. Eu falei, puxa, uma coisa tão importante, né? No final, isso pode levar à remoção do presidente da República. E deixa eu estudar. E eu, quando eu comecei a estudar, estudando especificamente o impeachment no Brasil, eu fui me dando conta que tinha muita coisa interessante para ser contada sobre o impeachment. Sim. Desde a elaboração da lei na década de 50, que envolveu uma grande briga de governadores, porque a lei, quando foi aprovada, mirava, sobretudo, governadores. O Adhemar de Barros era... Em que época de 50, Rafael? Era do, Isso foi do, a no lei. governo? Era no governo de A lei Juscelino? foi... Vamos lá. Ah, Quando terminou o Estado Novo, o sim, Brasil, né, fez uma nova Constituinte em 1945. sim, A Constituição foi promulgada em 46 e a gente passou a viver sob o regime constitucional em 46. certo. E uma boa parte da geração de políticos que tocou esse regime adiante vinha da oposição ao Getúlio, Aham. não só durante o Estado Novo, mas alguns, inclusive, desde a época da política gaúcha, como, por exemplo, o Raul Pila, do Partido Libertador, que foi um dos grandes impulsionadores da lei, do projeto de lei que virou a lei do impeachment, que é a Lei 1079 de 50, que a gente tem Ah, até hoje. E aí, na primeira legislatura da Constituição de 46, né, o impeachment que já era previsto na Constituição, mas precisava de uma lei regulamentadora, esse pessoal falou, olha, a gente não pode bobear, porque se o Getúlio voltar por eleições, né, em 50, como de fato voltou, a gente precisa ter o arcabouço do impeachment pronto e acabado para conseguir resistir a uma eventual escalada autoritária que o Getúlio venha promover. Então, aham. eles correram para aprovar essa lei, e essa lei foi uma lei difícil de ser aprovada, porque a mesma lei que vale para presidentes vale para outras autoridades, né? Inclusive governadores. E muitos governadores, governador de São Paulo principalmente, temiam que, se a lei fosse aprovada, eles, que não tinham situação muito favorável nas assembleias legislativas nos seus estados, pudessem ser alvos de impeachment. Então, esse Ah, pessoal fez de tudo para retardar o avanço do projeto de lei, até sumir com os autos do projeto de lei, conseguiram sumir, tiveram que restaurar os autos, porque desapareceu numa comissão da Câmara. O volume físico, na legal. época era tudo físico.
Então, um pouco dessas histórias são contadas ali. E tem muita coisa. O nosso primeiro presidente republicano, né, após o fim do regime monárquico, em 1889, a gente teve o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo numa briga com o Congresso Nacional, justamente por conta da aprovação da lei do impeachment, porque ele achava que a lei do impeachment, na primeira que a gente teve, de 1891, pintava um alvo nas costas dele para conseguir que ele fosse afastado. E ele tentou dissolver o Congresso Nacional, coisa que não existia mais no regime republicano. O imperador podia, né, como num regime parlamentarista, dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. No regime republicano, você não podia fazer isso. E o Deodoro tentou, e o Congresso existiu, e aquilo levou uma escalada, e ele acabou renunciando. Então, o nosso primeiro presidente republicano caiu, digamos assim, por conta do impeachment, embora não por ter sido condenado, mas pela Sim. briga que foi ocasionada na tentativa de aprovar a lei do impeachment, que é claro, sempre uma lei que deixa presidentes receosos, né? Então, eu achava que tinha muita coisa para ser contada aí, né? Os impeachments que não foram. O impeachment do Lula, no caso do Mensalão, né? Fernando Sim. Henrique, no segundo mandato dele, passou grandes apuros, não só por escândalos políticos, né, como a denúncia de compra de votos, mas a gente teve o apagão, né, que foi uma coisa que deixou a reputação do governo na lona, a disputa pela reeleição logo depois que ele foi reeleito, contrariando uma série de promessas que havia feito na campanha sobre manutenção da valorização do real em face ao dólar. Isso fez com que a popularidade dele caísse muito. Teve uma grande crise internacional econômica, né? A crise dos emergentes, e o Fernando Henrique ainda assim conseguiu resistir a muitas tentativas de impeachment. E eu tinha curiosidade tanto de entender os impeachments que foram, como do Collor e da Dilma, quanto os que não foram, como do Lula, do Fernando Henrique. O Getúlio, pouco antes de se matar, enfrentou um impeachment na Câmara e conseguiu sobreviver. Então, no fundo, eu achava que tinha uma boa história para ser contada aí, porque além das questões jurídicas, tem muita coisa curiosa mesmo sobre o impeachment, porque toda vez que a gente fala de impeachment, a gente fala dos presidentes mais polêmicos, dos nossos grandes escândalos, das nossas grandes brigas políticas, e para quem estuda direito, como é o meu caso, eu sempre tive uma curiosidade, talvez seja a minha grande curiosidade acadêmica de vida, que é de entender como que o direito consegue, esse é o papel do direito, né? Como que o direito consegue disciplinar poder, não importa se é poder político, se é poder econômico, mas o que a gente chama de Estado de Direito é uma comunidade política na qual o exercício de qualquer forma de poder, né, de violência física, de poder econômico, de poder político, formas de coação, como é que isso pode ser racionalizado, legitimado e disciplinado a partir de regras. E eu acho que o impeachment dá uma boa medida para a gente, de pelo menos em alguns casos, e pelo menos em relação a algumas autoridades, como isso acontece. E aí, enfim, no meio da pandemia surgiu a oportunidade, eu já tinha publicado várias coisas em livros, artigos de jornal, artigos de revista, e surgiu a chance de transformar isso num livro. E eu consegui me organizar para botar no papel muito do que eu tinha estudado. Interessantíssimo, Rafael. Adorei essa abordagem sua aí, porque, sabe, mostra aí várias essa coisa desde o início da nossa República. Getúlio teve esse problema, Fernando Henrique teve, Lula teve, até que com Collor e Dilma se configurou. Agora, me diga uma coisa. Hoje em dia, por exemplo, a gente vive num regime presidencialista, o presidente eleito democraticamente, Bolsonaro, mas que tem continuamente agredido a Constituição de uma forma frontal, não é? E, ao mesmo tempo, a gente não vê, pelo menos eu não vejo, não sei o que é que você pensa, nenhuma forma constitucional de estabelecer limites, o que não quer dizer que se tenha que chegar, que já deveria até, no meu ver, mas tenha que chegar ao impeachment. Por exemplo, chegar para o presidente constitucionalmente e dizer a ele, olha,
Esse tipo de comportamento não tem sentido. O ministro da Defesa fazer pronunciamentos, mandar recados para o presidente da Câmara, ou então fazer pronunciamentos quando o presidente da CPI do Covid, ele com todos os militares, quer dizer, a gente está vendo a Constituição sendo agredida a cada momento. E do outro lado, Rafael, eu não vejo nada que sirva de limite, para não ter que chegar até o extremo que seria o impeachment. E para chegar ao impeachment, a gente vê que depende de um poder quase que imperial do presidente da Câmara. Uma única pessoa. Como é que você vê essa situação aí nesse estudo seu, sua análise? O que você acha disso tudo, Rafael? Eu concordo, Mário. A gente está vivendo e sentindo na pele, ao mesmo tempo, todos os limites de funcionamento das nossas instituições, e acho que isso, em boa parte, se deve ao fato de que, ao contrário do que muita gente ainda imagina, o presidente Bolsonaro, de bobo, não tem nada. Eu também acho. Ele sabe muito bem como usar, e talvez melhor ainda, como abusar, né? Abusar é o abuso, é o uso impróprio, o uso além dos limites, como abusar dos poderes que a presidência da República tem. E aqui tem algumas particularidades para a gente notar. Os poderes, o impeachment cuida sobretudo de abuso de poder presidencial, certo? Mas o poder de um presidente da República é de várias naturezas diferentes. Existe um poder que é o poder burocrático, legal, o poder, como o Bolsonaro diz, o poder da BIC, certo? O poder da caneta. Uhum. Então, quando o Bolsonaro vai, ou qualquer presidente, né, e, por exemplo, edita uma medida provisória, que é ilegal, a maneira da gente reagir a uma medida provisória inconstitucional é judicializar aquilo. E o Supremo, muitas vezes, com todos os defeitos que a gente pode apontar que ele tenha, em diversas situações o Supremo conseguiu resistir ou pôr algum tipo de resistência, né? Não por acaso é talvez a instituição mais agredida pelo presidente da República, né? Pelo presidente Bolsonaro. Mas existe um outro tipo de poder que o presidente da República tem, que é um poder que não é um poder legal, ele é um poder político no sentido mais puro da palavra, que é esse poder de liderança. É um poder retórico e é um poder de determinar ou influenciar comportamentos de pessoas dentro e fora das instituições a partir das suas palavras. Então, quando o Bolsonaro vem a público, por exemplo, desacreditar a vacina, desacreditar a máscara, desacreditar a urna, né, atacar o Congresso Nacional, coisa que ele fez muito mais durante a época do Maia do que durante a época do Lira, aquilo estimula comportamentos dentro da máquina do Estado, porque todos os servidores da máquina federal que de alguma maneira querem demonstrar aliança ao presidente, seja por afinidade ideológica, seja por aspirações carreiristas, sabem exatamente o que eles têm que fazer para serem notados uma vez que o Bolsonaro ataca a urna. Eles têm que endossar o ataque à urna, né? A mesma coisa vale para os seus seguidores nas ruas, né? Aquilo, de repente, se torna, né, é óbvio que a gente sempre pode debater como, né, qualquer sistema eleitoral, como qualquer sistema informático, como é que a gente aperfeiçoa medidas de segurança. Existem técnicos que fazem isso o tempo todo, né? Mas, obviamente, não é isso que acontece quando, hoje em dia, o Bolsonaro vem levantar suspeitas sobre a integridade da urna. O que ele está fazendo é, no fundo, querer desacreditar todo o processo eleitoral. E torna-se uma medida de adesão política você manifestar a sua descrença nas eleições. Isso vira uma agenda política. Isso não é mais um debate racional sobre segurança da informação, né? Não é isso mais que está em jogo. E o Bolsonaro sabe que ele tem uma enorme influência, um enorme poder, não só por conta do cargo que ele ocupa,
mas da visibilidade que vem junto com esse cargo e do prestígio que ele tem, porque uma boa parte da população, de boa fé, acredita no seu presidente da República, e é natural que acredite, né? E ele, no fundo, usa esse poder para disseminar dúvidas ou então para estimular comportamentos que são incompatíveis com a existência de uma democracia, porque uma democracia é como se fosse um grande jogo de tabuleiro. Ela tem um conjunto de regras que todos os jogadores precisam concordar em seguir, porque se você não concorda em seguir, o jogo não termina, não tem como, né? Como é que a gente tem como sobreviver como democracia se 30% da população não acreditar em urna? Que razão eu, que sinceramente acredito no presidente, vamos dizer, e sinceramente levo a sério o que ele diz, que razão eu tenho para aceitar a vitória do sujeito que ganhou de mim, eu achando que ele roubou a eleição? Quem aceita ser roubado? No jogo, na eleição, né? O que acontece num jogo de futebol quando os 11 jogadores de um time têm certeza que o juiz foi comprado pelo outro time? O jogo não termina. Aquilo vira briga, vira pancadaria, a torcida invade o campo, né? Então, esse é um tipo de poder que é mais difícil de ser contido do que o poder, por exemplo, de editar uma medida provisória. Porque o que o Supremo vai fazer? Vai conceder uma ordem para o Bolsonaro ficar quieto? Não tem como, entendeu? É justamente por isso que a lei do impeachment exige que o presidente guarde decoro, né? Curioso isso, né? Deputados e senadores têm imunidade pela palavra e pelo voto. Isso está na Constituição. Então, eles têm uma capacidade, uma liberdade de falar que é muito maior, muito mais ampliada. O presidente da República, ao contrário, a Constituição pede dignidade, honra e decoro. A lei do impeachment criminaliza o comportamento incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo. Justamente porque ela sabe que o efeito da palavra presidencial é muito maior do que o efeito da palavra de qualquer... Né? O Renan Calheiros está muito em evidência, um senador importante, está lá na relatoria da CPI da Covid, o Renan fala todo dia, mas não dá para comparar o peso do que o Renan diz com o peso do que o presidente da República diz, seja ele o Bolsonaro ou qualquer um. Por isso, o presidente da República normalmente tem muito cuidado ao abrir a boca, né? Aquilo que o presidente fala faz com que a bolsa suba, a bolsa caia, uma nação estrangeira reaja, né? Aquilo cria uma tensão bélica entre países. Palavras de presidente têm essa força, né? E aí tem uma outra parte da equação, na qual o Bolsonaro também foi muito mais sagaz do que os seus antecessores conseguiram ser, que é o de conseguir cooptar as instituições que poderiam, de alguma maneira, fazer frente a ele. Procuradoria-Geral da República, né? A transformação do Ministério da Justiça e da AGU em órgãos de governo, menos do que em órgãos de Estado, uma interferência muito direta na Polícia Federal via Ministério da Justiça, de modo que hoje quem depende de uma indicação do presidente para ser reconduzido ao seu cargo ou para permanecer no cargo, não tem a menor dúvida de qual é o tipo de lealdade que é esperado desta pessoa para que ela consiga continuar na sua posição de destaque, né? Todo mundo sabe, não tem dúvida sobre isso. É completamente diferente. Por exemplo, quando a gente lembra da época da Dilma, a Dilma no auge da Lava Jato, com os seus correligionários absolutamente emparedados, todo mundo com medo da campainha tocar às 6 horas da manhã, olhar de um olho mágico, ter o sujeito com colete da Polícia Federal do outro lado da porta. A Dilma reconduziu o Rodrigo Janot, que era visto por todo o Congresso Nacional como um carbonário na Procuradoria da República, que queria tacar fogo em tudo aquilo, né? Era assim que ele era representado, era esse o medo que tinham dele. A Dilma nunca mexeu em direção da Polícia Federal. Imagina se a Dilma ia trocar o delegado da Lava Jato em Curitiba, se o Cardoso ia fazer isso, né? Nunca, jamais. O Bolsonaro comprou essa briga, quando ele comprou a briga com o Moro, pagou para ver, conseguiu sobreviver, né? Acho que tem uma boa dose de inabilidade política do Moro que contribuiu para isso, mas objetivamente o Bolsonaro se assenhorou dessa situação e hoje tem muito controle sobre todas as instituições que poderiam servir como foco de desestabilização do seu governo, inclusive o Congresso Nacional, porque objetivamente o que ele fez foi desistir de governar, entregou o governo na mão do Lira. E agora um pouco do Ciro, né? Se
se confirmar essa mudança na Casa Civil. Então, normalmente, quando a gente pensa no caso do Collor, no caso da Dilma, qual era o dilema para eles sobreviverem ao impeachment? Os partidos que ameaçavam esses presidentes faziam demandas que eles presidentes, viam como incompatíveis com o seu governo. O Collor nunca desistiu de governar. Nunca. Collor brigou até o fim, na medida do que ele pôde, se juntou lá com governadores, os governadores foram os apoiadores do Collor até o fim, né? Brizola, ACM, ficaram ao lado dele. Todos. Agora, eu estou conversando aqui com o Rafael Maffei. Rafael, ele escreveu um livro, lançou um livro, Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil. Fantástica a sua análise aí, adorei. Agora, me diga uma coisa. Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. A quantidade de pedidos de impeachment enorme. Bolsonaro já vinha agredindo desde o princípio a Constituição e tudo. E ele simplesmente sentou em cima e não deixou que fosse aberto um pedido de impeachment sob a alegação de que nós estamos vivendo a pandemia, que é uma coisa muito crítica, que é muito dolorosa, já tínhamos impedido Collor, Dilma, que não se pode fazer isso no Brasil com tanta frequência. Você acredita, Rafael, nesse tipo de argumento? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente ainda precisa entender melhor é o papel do presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? E eu, recentemente, você vê, né? Fiquei um tempão escrevendo livro, estudando isso, e sempre sobra coisas. Por isso que eu digo que impeachment é pauta para uma vida. Eu falei, puxa vida, quando você pega a Constituição, quando a Constituição trata do impeachment, o que ela fala sobre o presidente da Câmara dos Deputados? Nada. Nem menciona. Ela menciona a Câmara dos Deputados, que é quem tem este poder de autorizar ou não autorizar que o Senado, né, receba uma denúncia, processe, julgue, condene e afaste o presidente. Aí você pega a lei do impeachment. O que a lei do impeachment diz sobre o presidente da Câmara? Nada. Ele nem é mencionado na lei. O que a lei diz é que a denúncia que seja recebida será lida e imediatamente encaminhada para uma comissão especial do impeachment. A comissão, sim, vai fazer um parecer, vai esclarecer os termos da denúncia, e aquilo, então, vai ser submetido à votação no plenário da Câmara, para que o plenário decida se aquela denúncia deve ou não deve seguir para o Senado, porque, afinal das contas, a Constituição diz que é a Câmara, e não a pessoa que ocupa a presidência da Câmara que faz esse controle. E o regimento interno? O regimento interno da Câmara diz que o presidente da Câmara dos Deputados pode, individualmente, rejeitar, desde logo, os pedidos que sejam, obviamente, infundados, né? Eu conto no livro, o Itamar Franco sofreu 4 denúncias de impeachment. Uma delas foi por aquela noitada no Carnaval, me lembro. ao lado da modelo Lilian Ramos. Isso. Né? Foi fotografado ali e tal. Aquilo, obviamente, não é crime de responsabilidade. Né? Então, o presidente da Câmara, àquela altura, poderia chegar e falar, desculpa, não faz nenhum sentido eu ter o trabalho de constituir uma comissão, porque a comissão do impeachment não é uma comissão permanente, como, por exemplo, a CCJ, né, que funciona o tempo todo. Ela é constituída só para analisar a denúncia ou as denúncias. Então, se é uma denúncia esdrúxula, ou se é uma denúncia que, por exemplo, falta documento, né, você tem que reconhecer firma na denúncia de impeachment, a lei diz. Se falta reconhecimento de firma, o presidente da Câmara vira e fala, desculpe, isso aqui é um documento formalmente inadequado, não vou nem encaminhar. Então, o regimento dá esse poder para o presidente da Câmara de mandar para o arquivo desde logo. Só que se ele manda para o arquivo, qualquer deputado ou deputado pode apresentar um recurso no plenário e o plenário, então, pode derrubar essa medida do presidente da Câmara. De modo que, mesmo que o presidente da Câmara arquive, é possível, de alguma maneira, reagir àquilo. O que o Maia começou a fazer? Bom, vamos lá. Qual era a prática antes? Eu fui atrás de todas
as denúncias já apresentadas contra todos os presidentes desde a Constituição de 88. Normalmente, como qualquer cidadão apresenta, aparece um monte de denúncia e o presidente da Câmara mandava aquilo para o arquivo e a gente nem ficava sabendo, não saía nem no jornal, porque era um tipo da coisa que não era um assunto, não era um problema, não é denúncias muitas vezes sem pé nem cabeça, tem de tudo, né? Gente querendo aparecer para fazer denúncia e tal, aí mandava para o arquivo. Na presidência do Fernando Henrique e na presidência do Lula, principalmente no segundo mandato, você começou a ter uma discussão um pouco mais séria sobre impeachment. No Lula teve o mensalão, no final do primeiro mandato. No Fernando Henrique teve a compra de votos da reeleição, teve várias CPIs, teve o apagão que derrubou a popularidade dele, enfim, teve uma série de coisas. E ali você tem uma discussão um pouquinho mais séria. O Fernando Henrique e o Lula teve 6 denúncias de impeachment arquivadas que foram objeto de recurso e o recurso foi debatido no plenário. O plenário depois manteve a decisão do presidente da Câmara, né, que havia mandado para o arquivo. Mas aquilo, pelo menos, sofreu um controle do plenário. O Fernando Henrique teve 3 denúncias que foram arquivadas pelos presidentes da Câmara, Michel Temer e Aécio Neves. Houve recurso dos deputados do PT, né, apresentaram recurso, aquilo foi, então, votado no plenário e o plenário confirmou a decisão do presidente da Câmara. Embora o presidente tenha sobrevivido nessas situações, ele não sobreviveu porque, né, o presidente da Câmara, de maneira cesarista, monocrática, como se ele fosse um imperador, resolveu sentar em cima de denúncia. Entendi. Aquilo passou pelo crivo que a lei e o regimento prevêem. Porque se a Câmara não quiser dar autorização, esse é o jogo jogado. O que não é o jogo jogado é o presidente sentar em cima da denúncia, porque, ao fazer isso, ele não permite sequer o recurso ao plenário. Certo? Quando isso começou, o Cunha foi o presidente da Câmara que fez com que a gente acreditasse que ele, como presidente da Câmara, era dono do impeachment. As pessoas um pouco aceitaram isso, né? Mas ele não é dono do impeachment. Como ele não é dono do processo legislativo, ele tem uma série de poderes importantes. Mas se um deputado, por exemplo, apresenta um projeto de lei, o Cunha não pode ignorar o projeto de lei protocolado, né? Não tem nenhuma garantia de que aquele projeto vai ser aprovado no futuro, mas ele precisa encaminhar aquilo para a comissão adequada. Isso está previsto no regimento. Então, o poder que ele passou a se dar ali foi o poder de usar de maneira aberta e flagrante os seus poderes no impeachment como um instrumento de barganha com o PT, àquela altura, para conseguir aliviar a sua situação na Comissão de Ética da Câmara. Acho que a gente que torcia pelo impeachment da Dilma, né, falou, o que o Cunha está fazendo não é muito certo, mas, né, para usar um meme da época, ele é meu malvado favorito, então a gente vai tolerar. Quando veio o Rodrigo Maia na sequência, o Rodrigo Maia fez uma outra coisa, né, que foi dar a si próprio o direito de ignorar denúncias de impeachment. O Maia é tão recordista do impeachment quanto o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro é o sujeito que mais sofreu denúncias até hoje, o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara que mais ignorou denúncias. Foram 32 do Temer e 66, se eu não me engano, do Bolsonaro. Então, são quase 100 denúncias do impeachment. Dessas, 6 ele mandou para o arquivo, porque faltavam coisas, né, formais. O resto ele simplesmente ignorou. As do Temer, todas perderam objeto quando o Bolsonaro se tornou presidente da República, né, porque o impeachment só tem objeto contra o presidente que está no cargo. E as do Bolsonaro, ele largou todas para o Lira. E o Lira está usando esse poder que foi construído pela prática recente dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, Entendi. mas não tem nenhum respaldo na Constituição, ou na lei, ou no regimento, e politicamente, na minha opinião, tem muito partido importante do Congresso que está feliz com esse poder.